Pessoal, tudo bem? Vamos retomar? Então, exercício 2. Eu precisei parar porque eu tô isolada aqui, né? Meu marido tá trabalhando ainda, então ele não tá em casa. E eu tô me revezando entre cuidados com a casa, cuidados com o Eliel e as nossas aulas, as duas escolas, né? E aí, na hora que eu tava terminando o vídeo, ele acordou e aí eu tô aqui no segundo exercício, tá? Eu vi agora nesse aplicativo que ele tem uma função de pausar e depois retomar. Se acontecer de novo nas próximas vezes, aí a gente retoma, tá bom? Aí eu faço no mesmo vídeo. Esse aqui ficou dividido em dois, desculpa. Tá? Então vamos lá. Exercício 2. Na tentativa de minimizar os efeitos gerados pela emissão do gás carbônico, foram criadas medidas. Tenho que usar assim. Ai. Foram usadas medidas como créditos de carbono. Créditos de carbono são certificados dados para empresa, indústria e países que conseguem reduzir a emissão do CO2 na atmosfera. Cada tonelada de CO2 não emitida ou retirada da atmosfera equivale a um crédito. Então, uma tonelada não emitida ou retirada vale um crédito, uma tonelada de CO2. Determine o volume aproximado, então a pergunta está no volume, ocupado pela quantidade de CO2 equivalente a um crédito de carbono, ou seja, uma tonelada, né? Uma tonelada está aqui embaixo, uma tonelada igual a 10 a sexta gramas, né? A 27 graus Celsius e pressão de 1 atm, ele deu a constante para nós e deu também a massa molar do carbono e do oxigênio, tá? Lembrando, gente, que é CO2, tá? Então, pra gente calcular a massa molar, a gente vai ter que considerar a massa de todos os átomos ali, tudo bem? Então, bora lá trabalhar. Oxi. Vamos lá, PV-NRT, né? P vezes V igual a NR vezes T. Eu vou trocar o N sobre eu vou transformar o N em massa, né, da substância dividido pela massa molar, mas eu vou fazer aqui do lado primeiro, tá bom? Então vamos lá, eu vou abrir aqui para ficar mais fácil, tá bom? A pressão é o que eu... Não, a pergunta está no volume, né? A pressão é 1 atm. O volume é o que eu quero. O número de mols eu vou encontrar, só que eu vou encontrar por esse jeito aqui, ó. N é igual a eminho... Opa! Eminho sobre emão. Vamos lá. Então, N é o que eu quero saber. A massa é referente a 1 tonelada, né? São 6 zeros. Opa. São 6 zeros dividido por 44, que é a massa molar do CO2, tá? Cada oxigênio é 16. 16 mais 16, 32. Mais 12 é 44, tá bom? Vamos lá. Eu fiz a conta, deu 22,7. Tá? Fiz essa divisão, ela deu 22,7 mols, tá? Agora eu vou voltar lá pra cima e vou continuar, tá? Vou colocar o 22,7 aqui. O R é o 0,082, né? E a temperatura é 27 graus Celsius, 27 mais 273 dá 300. Isso aí. Vamos lá. Então, vai ficar 22,7 vezes... Ali eu coloquei errado, tá? Falta um zerinho aqui. Vezes 0,082 vezes 300. Dá 558,42, tá? Então, o volume é esse,
505, porque depois eu dividi por 1, né? Então, o volume é exatamente esse. 558,42 litros, tá bom? Oxi. Litros, salvar. Tá aqui, tá bom? Vamos lá agora para o exercício 3. Era só isso que ele queria? Só, né? Tá certo, então. 3. Considere um sistema formado por dois frascos A e B, conectados por um tubo de volume desprezível. Então, quer dizer que a gente só vai considerar mesmo o volume dos dois frascos fechados, né? 6 litros para o A, 2 litros para o B, tá? Aí, bacana que ele deixou tudo do mesmo tamanho para deixar a gente bem confuso, né? Inicialmente, com a torneira fechada, o frasco A contém 0,25 mol de gás oxigênio a 27 graus Celsius. Determine a pressão exercida pelo hidrogênio, gás hidrogênio é o H2, tá? No frasco A com a torneira fechada. Então, beleza. Então, ele tá no frasco A, ele tá ali a 27 graus Celsius. Ali eu tenho 0,25 mols do gás hidrogênio e ele tá contido num recipiente de 6 litros, então o volume dele vai ser 6 litros, tá bom? Opa, não é esse, é esse. Deixa eu ver se eu consigo fazer por aqui. P vezes V é igual a nRT. Pressão é o que ele quer saber, a minha incógnita, né? O volume é 6 litros, é o do frasco A. N é 0,25, que é a quantidade de mols que eu tenho. E R é 0,082 e a temperatura é 27 graus Celsius, 300 Kelvin, né? É só acrescentar 273. Vou fazer essa continha. Fica 0,25 vezes 0,082 vezes 300. Se ficar mais fácil, gente, de eu fazer o cálculo numa calculadora aqui no tablet, vocês me avisem, tá? É que eu tô usando meu celular, que pra mim é mais fácil, mas se for mais prático pra vocês, também pra mim é tranquilo, só me avisa pro próximo vídeo, tá? Fiz a multiplicação de 0,25 vezes 0,082 vezes 300. E agora eu vou passar o 6 aqui do volume dividindo tudo isso, tá bom? Deu 6,15 dividido por 6. 1,025, tá? Essa é a pressão em ATM. Ops. Pressão é igual a 1,025 ATM. Até 2 dígitos depois da vírgula, tá? Não precisa colocar os 3 como eu coloquei aqui. B. Agora minha pergunta é, o que é essas bolinhas? Ao abrir a torneira, o gás irá se expandir, ocupando todo o volume do sistema. Determine a pressão do sistema com a torneira aberta após a situação de equilíbrio. Considere a temperatura constante durante toda a transformação. Então, ó, a pressão é o que eu acho que é o que ele quer saber, né? Determine a pressão, isso, é a pressão que ele quer saber, ela vai mudar. O volume mudou, ele estava 6, ele aumentou, né? O nosso frasco era só 6, eu abrindo a torneira, eu consigo jogar um pouco de gás para o recipiente que tem 2 litros. Então, no total, eu fico ocupando 8 litros. E a temperatura permanece a mesma, o número de mols também. Só vai mudar, então, a pressão e o volume. É uma transformação isotérmica, tá bom? Então, vamos lá que a gente vai fazer... PV igual a nRT, né? Pressão é o que eu quero. O volume passou de 6 para 8, né?
E o número de mols permanece o mesmo, 0,25. Vou colocar vírgula, tá? Porque senão vocês vão se confundir. O R continua a mesma coisa, 0,082. E a temperatura permanece a mesma, porque a transformação é isotérmica, né? Que é 300 Kelvin. 27 graus Celsius é a mesma coisa que 300 Kelvin. Vou fazer a continha de novo. 0,25 vezes 0,082 vezes 300, continua dando 6,15, mas agora, ao invés de eu dividir por 6, igual eu fiz em cima, eu vou dividir por 8, porque o volume mudou, tá bom? Deu 0,768, eu vou colocar 0,77 atm, tá bom? Então, pressão igual a 0,77 atm, ok? Beleza? Vamos pro próximo. Eu tô indo rápido porque esse conteúdo é relativamente fácil, né? Oxi. Beleza? Vamos agora pro 4, tá? 2 botijões A e B possuem volumes iguais e estão à mesma temperatura. Então, tem mesmo volume e mesma temperatura. O botijão A contém 640 gramas de gás oxigênio, O2, enquanto o B contém 3,10 elevado a 24 átomos de gás argônio, o ar. Né? Ele é um gás nobre, então a molécula dele é monoatômica, tá bom? Qual a razão entre as pressões internas de A e de B? Quando ele fala qual a razão, é para a gente pegar a pressão do botijão A e dividir pela pressão do botijão B. Então, eu vou ter que fazer 2 PVNRT. Um eu encontro a pressão no botijão A e o outro eu encontro a pressão no botijão B, tá bom? Então, eu vou fazer isso junto com vocês, tá ok? Beleza? Vamos lá. Adicionar uma anotação. Vou começar com o botijão A, tá bom? A. PV igual a NRT. PV igual a N vezes R vezes T. A pressão é o que eu quero. O volume, eles têm volume igual, então eu vou deixar V, tá? O número de mols eu consigo achar fazendo isso aqui, ó. N igual a eminho sobre emão, tá? É do oxigênio. Ele tem N é igual a 640, né? Gramas dividido pela massa molar do gás oxigênio é 32. Cada oxigênio é 16, né? Como a fórmula é O2, é 32 gramas a cada mol. Então, aqui dá 20, né? 32 dividido por 64 dá 2, sobra o 0, fica 20. Então, N igual a 20 mols. Então, eu vou colocar 20 aqui, tá bom? O R vai ser 0,082. E a temperatura vai ser T, porque ele fala que é a mesma temperatura, né? Vou colocar a temperatura como T, tá bom? E aí, o que vai acontecer é que a gente vai igualar as pressões. Eu vou colocar o nome dessa pressão aqui, pressão A, PA, tá? Que é do botijão A. Então, eu vou pegar esse V e vou jogar ele dividindo ali, tá bom? Não, vou deixar assim, deixa assim. Do botijão B. Do botijão B é 3 vezes 10 a 24 átomos, né? De argônio. Aí a gente tem que fazer tipo uma regrinha de 3, mas eu vou começar com o PVNRT. PB vezes o volume, né? Que é V, porque é igual para os dois. Vezes V. Igual a N, né? O N a gente vai descobrir
o R 0,082 e a temperatura é T, que é igual para os dois. Aí vamos lá achar N, né? N é igual a massa. Vai ter que achar diferente, tá? Não vai ser por esse jeito, porque eu sei que é 3 vezes 10 elevado. Vamos ver como que eu coloco um elevado aqui. Eu vou usar um chapéuzinho mesmo, tá? Vocês que lutem. Eu vou usar assim mesmo, tá bom, gente? Depois eu descubro e aí nas próximas aulas eu melhoro, mas por enquanto eu vou usar assim. Átomos, né? E aí, a gente sabe que em 1 mol, eu tenho em 1 mol eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 átomos, né? Ou moléculas, mas aqui como a gente tá falando de átomos, é átomos. Aí, x mols eu vou ter em 3 vezes 10 elevado a 24, tá? Aí a gente faz uma regrinha de 3, eu vou fazer a minha, vocês fazem a de vocês, tá bom? Eu sei que vai ser... vai ficar 3 vezes 10 elevado a 24 dividido por 6 vezes 10 elevado a 23, tá bom? É isso mesmo, tá certo. 6 dividido... Oxi! 6 dividido por 3 dá... Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, é 3 dividido por 6, né? 3 dividido por 6 dá meio. X igual a 0,5. Aí vai dar... Vai ficar 10 elevado a menos 24 em cima, depois o 10 a 24 em cima e o 10 a 23 embaixo. 10 a 23 sobe, negativo, vai ficar 10 a 1, então é vezes 10. Vezes 10 a primeira, que é igual a 5. Tudo bem? 5 mols. Beleza? 5 mol, tá? Então, aqui a gente vai colocar 5. Então, vamos lá, pessoal. Se a gente quer fazer a razão, né, eu posso desconsiderar a temperatura, posso desconsiderar volume, porque eles são valores iguais, e posso desconsiderar o 0,082, porque também são valores iguais, né? Como ele quer PA sobre PB, oxi. Como ele quer PA sobre PB, então PA eu vou considerar que é só a quantidade de mols mesmo, né? Que é 20. Vai ficar 20 sobre 5, tá? Que daí no caso vai dar 4. Essa é a razão. Tá ok? Então, o que que a gente fez nesse exercício? Coloquei o PVNRT do A, coloquei o PVNRT do B.
Volume e temperatura dos dois eram iguais. A única diferença entre eles seria a pressão, obviamente, né? Já que eu tenho mais mols no botijão A do que no botijão B. Aí a razão de pressão seria a mesma razão do número de mols, né? Porque o número de mols e pressão são grandezas diretamente proporcionais. Se eu aumento o número de mols, a pressão consequentemente ela aumenta, né? Considerando numa situação onde o volume é constante e a temperatura também. Então é só a gente pegar o número de mols mesmo, né? Vocês viram que eu mostrei para vocês fazendo a conta, né? Tipo, mostrei que V era igual, o R consequentemente era igual, a temperatura era igual, a gente foi cortando e viu que essa razão ela se daria também pela razão do número de mols do botijão A com o botijão B. Tudo bem? Beleza? Aí, meus amores, vocês vão fazendo, vão completando o caderninho de vocês, tá bom? Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho. Agora o 5, acho que é o último. Acho que não tem mais dessa aula. Um balão A contém 20 gramas de H2 numa dada temperatura e pressão. Um balão B, cujo volume é igual ao de A, contém 440 gramas de um gás X na mesma temperatura e pressão. Qual gás pode estar no balão B? Calma aí. Qual gás pode estar no balão B? Tá bom, então vamos lá. Um balão A contém 20 gramas de H2 numa dada temperatura e numa dada pressão. O balão B, cujo volume é igual ao do A, contém 400 gramas de um gás X na mesma temperatura e na mesma pressão. Então, beleza, vamos fazer, vamos pensar. Nem resolvi esse exercício ainda, vou resolver junto com vocês, tá bom? Então, bora. Então, vamos. Quero resolver ali. Do balão A. É balão? Balão. Do balão A. Muita calma nessa hora, Brasil. Ai. No balão A gente tem PV igual a nRT. A pressão, ele diz que a pressão é igual. O volume numa dada. Ele fala que o volume é igual, né? O volume é igual a de A. Na mesma temperatura e na mesma pressão. Então o volume é igual, a temperatura é igual e a pressão é igual. Jesus! nRT. Isso aí. Pressão é igual, volume é igual, só vai mudar mesmo o número de mols, né? Oxe, Jesus. Ai, Pai eterno. Aí, voltou. Vamos lá. Gente, se só vai mudar o número de mols, na verdade não pode mudar o número de mols, né? Para ele ter o mesmo volume, submetido numa mesma temperatura e numa mesma pressão, o número de mols que eu tenho de H2 eu preciso ter da outras substâncias também. Então vai ser tudo pelo número de mols. Eu vou descobrir o número de mols do H2, tá? Que eu acho que dá pra gente fazer oralmente. Vamos lá. O número de mols de H2 número de mols é igual a massa da amostra dividido pela massa molar. A massa molar do H2 é 2, né? Cada hidrogênio é 1, então fica 20 sobre 2. Então eu tenho 10 mols. Para eu ter 10 mols aqui no gás X, eu tenho que ter uma substância que tem massa molar 44.
Não é? Porque 440, para dar 10, 440 eu preciso dividir por 44. Qual das substâncias aqui tem massa molar 44? O CO2. Só o CO2, ó. N2 é 14, vai dar 28. CO2 dá 12 mais 16, dá 28, também não é. NO é 14 mais 16, dá 30, não dá. O2 é 32, só o CO2 mesmo, tá? Então, é só o nosso CO2, tá ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me perguntar, mas eu acho que deu certo de resolver dessa forma, tá bom? É que esse exercício eu não tinha resolvido ainda, os outros eu tinha, esse não. E, e aí ele é facinho, tá bom? Pessoal, terminamos a nossa aula, tá? Então, para essa semana ficou esses dois capítulos. Quero que vocês façam tarefa mínima e complementar. E eu vou mandar para vocês no plural. Eu vou gerar uma lista de exercícios referente a esse conteúdo, tá bom? E aí vocês fazem e aí automaticamente eu recebo, tá bom? Um grande abraço, um beijo, fiquem com Deus e até mais. Beijocas, tchau, tchau.